Eu sou Gabi, você está no canal Gabi dos Livros e hoje nós vamos falar sobre esse livraço aqui, Germinal, de Émile Zola. Eu li esse livro e saí completamente assustada. Ele é um clássico sobre trabalho, fome, desesperança. E eu comecei a ler esse livro, inclusive eu peguei aqui no Kindle, eu peguei aqui, 3 amostras para ver qual que eu me dava melhor. Vamos pegar essa amostra aqui. E eu comecei a ler esse livro por um motivo muito simples. Depois que eu li o Balzac, eu fiquei com aquela vontade de continuar passeando pela literatura francesa do século XIX. E eu amo essa sensação de você estar lendo a literatura francesa, porque ele fala muito sobre cidades, personagens que são bem descritos, muitos dramas familiares, a ascensão social e a queda moral. Parece que a sociedade inteira, inclusive que a gente conhece, está ali, dentro do livro. Mas eu não estava preparada para o que seria apresentado nesse livro Germinal. Eu sabia, em linhas gerais, que ia falar sobre mineiros, sobre o movimento grevista, o início ali, né, do movimento grevista na França, criação de associações, enfim, eu sabia que ele era um escritor naturalista e que estava ali interessado nas desigualdades sociais, só que saber disso é uma coisa, atravessar as páginas do livro é outra completamente diferente. Porque o Germinal, ele não vai contar apenas uma história sobre a pobreza. Ela nos coloca dentro daquela própria pobreza, dentro da fome, do frio, da exaustão, da violência do trabalho e talvez o que mais me abalou foi a falta de proteção às nossas crianças, as crianças desse livro. É impressionante. E eu quero conversar sobre isso hoje, sobre o impacto que esse livro teve em mim, sobre o tom quase sufocante que eu achei que o Zola empreendeu nesse livro e sobre as imagens que ele cria ali na nossa mente e sobre por que, guardadas as proporções históricas, esse romance francês, que é do ano de 1885, me fez pensar no Brasil. E me fez pensar também em todas as pessoas que moram assim em sociedades organizadas, de ver exatamente o que acontece num ambiente totalmente desestruturado, num ambiente bem visceral. Eu não vou contar o final do livro, mas vai ter alguns pequenos spoilers aqui sobre esse livro. Depois que eu li o Balzac, o Zola me pareceu, de certa forma, um próximo passo natural. Por quê? Porque o Balzac, ele queria observar a sociedade francesa com tudo que ela tinha de variedades. Ele nos mostra a burguesia, os salões, os jovens querendo vencer em Paris, que a gente viu lá no Pai Goriot, as famílias, os negócios, as ilusões e as ambições. Ele é um autor que ele parece conhecer a engrenagem social por dentro. E você vê isso na grande comédia humana que foi no livro do Balzac. Só que o Zola, ele herda também essa vontade de retratar a sociedade inteira francesa, mas o seu olhar é muito diferente. Ele é mais físico, mais material, ele é muito mais duro. Onde Balzac muitas vezes nos mostra os mecanismos de ascensão e decadência, o Zola é diferente, ele parece perguntar o que acontece com o corpo das pessoas quando a sociedade esmaga, quando a pessoa não consegue sair daquilo ali, do que a sociedade está te colocando, né? E assim como Balzac, o Zola escreve diversas obras que vão tratar sobre a sociedade francesa, só que de uma forma assim mais visceral, mais mostrando assim, mais desesperadora, você se sente assim uma pessoa desesperada. O Zola, ela escreveu mais ou menos umas 20 obras desses temas que ele pegou para escrever, e um desses temas era a época a região que trabalhava com mineração, no caso, no norte da França. Nesse livro, tudo vai passar pelo corpo. O corpo das pessoas. É o corpo que sente fome, porque as pessoas têm uma fome absurda.
corpo que trabalha até quebrar. Porque as pessoas, gente, elas trabalham até se quebrarem inteira, entendeu? É o corpo que desce a mina, na mineração, lá onde as pessoas ficam totalmente exaustas, homens, mulheres, crianças. É o corpo da mulher exausta, que vem um filho atrás do outro e mesmo assim ela ainda tem que arrumar comida para casa. O corpo da criança que cresce cedo demais, porque a única opção é a sobrevivência, e a sobrevivência não espera a infância da criança acabar. É desesperador. E isso me assustou muito, porque não é uma leitura que você fica ali confiável ou confortável. Você não fica confortável o livro inteiro, entendeu? Mas você quer muito saber se as pessoas vão conseguir sair daquele buraco. Não é uma leitura confortável, você fica observando só miséria, como quem observa ali um cenário histórico, mas uma miséria que acontece hoje em dia também, guardadas as devidas proporções. Você sente que ela invade a casa, a família das pessoas, a comida inexistente, a linguagem, todo mundo é meio chulo, né? A linguagem chula e a imaginação das pessoas. É uma coisa assim horrorosa. Ele foi publicado em 1885 e faz parte, como eu falei, de um grande ciclo de livros que o Zola escreveu. Foram 20 romances, eles falam romances, né? Mas, gente, é um naturalismo, né? É um negócio assim meio visceral. Em que o Zola vai acompanhar uma família e seus diferentes ramos durante o Segundo Império Francês. O protagonista do livro é o Etienne. O Etienne, ele é um menino, um jovem desempregado, que vai chegar em uma região de mineração de carvão no norte da França. Ele encontra trabalho ali, apesar de muita dificuldade de arrumar trabalho, aqui ele fala, eu me chamo Etienne Lantier, sou maquinista, não há trabalho aqui? Gente, não tinha trabalho no lugar, foi difícil encontrar trabalho nesse lugar. E mesmo assim, é um lugar totalmente degradante da vida da pessoa e foi difícil arrumar um trabalho naquele lugar. Ele encontrou trabalho nessa mina e passa a conviver com várias famílias de vários mineiros, e especialmente a família Marrot, deve ser a família Marrot. E aí ele vai morar ali junto com aquela família como se fosse assim, pagando uma pensão. Mas é todo mundo dormindo no mesmo quarto, um em cima do outro. É uma confusão. E a partir daí, o Zola ele vai construir uma história sobre trabalho, sobre exploração das pessoas e o início ali do movimento grevista, associativo e etc. Mas eu acho que o livro é mais do que isso. Ele é também uma narrativa sobre o que acontece quando a vida inteira de uma comunidade depende de uma só empresa que controla não só o salário, mas também a moradia, a comida, o ritmo do dia, até a possibilidade de imaginar um futuro. Isso a gente vê aqui no Brasil também, né? Tem diversas comunidades e diversos setores que dependem apenas de uma empresa, enfim, que controla tudo ali da pessoa. A mineração, a mina, vai ser o centro desse romance. Ela não é só um lugar de trabalho, ela é quase uma criatura viva, uma criatura escura, faminta, subterrânea, que exige corpos de pessoas, desenvolve doenças, cansaço e morte. Tem cenas terríveis de cansaço e morte e doenças nessa mina. É impressionante. E talvez essa seja uma das imagens mais fortes do livro, que é a ideia de que o trabalho que deveria sustentar a vida da pessoa se transforma numa coisa que consome a vida das pessoas e depois ela não retribui o trabalho. É impressionante. Então, se você for lendo mais ou menos aqui o que vai aparecendo nessa amostra desse texto que eu peguei aqui no meu Kindle, você fica assim, chocado. E eu me choquei demais com o tom do livro, entendeu? O tom. Eu não diria que o Zola escreve sem emoção, pelo contrário, ele escreve com uma intensidade absurda. E o que é pior, muitas vezes a gente tá lendo um livro e fala assim, não, vai ter alívio, vai ter esperança. Gente, não tem nada disso no livro.
Não tem pausa de beleza tranquila, de relaxamento, de esperança romântica que venha apaziguar o sofrimento dessas pessoas e tornar a vida suportável. Não existe, não. O livro é visceral, as descrições da mina são escuras, abafadas, úmidas, o povo fica ali sentindo frio e às vezes tem um calor sufocante debaixo da terra, porque aquele negócio vai expelindo gases. E aí você vai lendo e você sente a poeira, o calor, a lama, o cheiro, todo o esforço físico que a pessoa coloca ali. Muitas vezes eles começam a trabalhar com 10 anos de idade. Quando dá 40 anos, eles já estão destruídos fisicamente. Com 50, que é mais ou menos quando eles se aposentavam e ganhavam ali um dinheirinho da mineradora, como se fosse assim uma aposentadoria de R$100, eles já estão completamente destruídos, doentes, com os pés tudo estragados, porque eles ficam ali muitas vezes trabalhando o dia inteiro com o pé embaixo da água. É muito difícil. Apesar disso, você não consegue diminuir o ritmo da leitura, não. É impressionante. Você fica ali naquele cárcere privado, juntamente com todas aquelas pessoas que vai descendo ali naquela área de mineração. Dizem que o Zola, né, foi lá numa região de mineração para entender o que acontece, chegou a descer numa mina para ver como que era lá embaixo, fez muita entrevista com as pessoas e dá para ver que realmente ele tinha o dom da escrita e de detalhar e de fazer você sentir que aquele lugar tinha poeira, lama, cheiro, doenças. É impressionante. Enfim, não é um livro ruim, é um livro maravilhoso. Porque ele nos obriga a encarar de frente aquilo que está acontecendo naquela região, entendeu? Ela nos comove também, porque o Zola, ele acaba encontrando muitas frases bonitas para dores. É impressionante. Gente, esse livro é impressionante. É a palavra principal desse livro. E além disso, ele nos comove também porque ele se recusa a embelezar a dor. Ele poderia fazer passagens bonitas, mas não, todas as passagens são puro sofrimento. E a pobreza ali, ela não aparece como algo nobre ou poético. É apenas um desgaste das pessoas, uma humilhação. É impressionante. É uma força que reduz o espaço de escolha das pessoas. Elas não tinham outra solução, não tinha para onde ir. E isso é muito incômodo, porque o romance não deixa a gente pensar: ah, mas se eles se esforçassem mais, será que eles não conseguiriam sair daquele lugar? Não, gente, eles não conseguem. Eles não conseguem. O esforço já está sendo dado até o limite do ser humano. Eles não têm saída. É aquilo ali. E você fica preso naquele livro. E a parte que mais doeu e que foi mais difícil para mim foram as crianças. Porque é das crianças que nascem a esperança, né? Fala assim, elas vão sair dali. Mas não. Uma das primeiras coisas que eu vejo nesse livro aqui é a desproteção absoluta da infância. As crianças não estão protegidas de nada, do trabalho pesado, da fome. Todos passam fome, as crianças passam também. E aí as crianças passam a roubar. E aí tem o frio, a violência, a sexualidade precoce e a morte. Quantas crianças não morreram nesse livro? É impressionante. Enfim, as crianças vivem no mundo brutal dos adultos. E às vezes elas vivem numa versão mais brutal ainda, porque além de tudo, elas não têm poder, entendeu? Então isso mexeu muito comigo, talvez porque exista algo quase insuportável em mim da ideia de que uma criança não pode ser criança, enfim. Não existe uma fronteira segura entre a infância e o mundo do trabalho. A sobrevivência da família exige que todos contribuam. Inclusive, quando alguém falava assim, não, mãe, eu vou casar, vou sair de casa, a mãe ficava desesperada, o pai ficava desesperado, falava assim, é menos um dinheiro que vai entrar nessa casa. Porque todos têm que contribuir. E quando a economia da casa entra em colapso, como em diversos momentos acontece nesse livro, são justamente os mais vulneráveis que vão sofrer de maneira mais rápida e mais silenciosa.
Porque não é só falta de dinheiro que falta muitas vezes para essas crianças. É de tempo, de cuidado, de espaço para imaginar outra vida. Assim que uma criança saía do peito, outra já nascia. Então era impressionante assim. E era um filho atrás do outro. E esse é um dos pontos que faz com que o livro continue, né, tão atual. Porque ele nos faz perguntar: quem pode ter uma infância protegida e quem desde cedo é tratado como força de trabalho, que são meras estatísticas, problemas sociais, alguém que precisa se virar. Então, quando você vê, né, tantas crianças que têm infâncias protegidas, enquanto que outras crianças desde cedo são tratadas apenas como uma força de trabalho, como uma mera estatística, problemas sociais, como alguém que nasceu só para que ela pudesse se virar na vida. Enfim, ler isso num clássico francês do século XIX, um livro de 1800, é doloroso. Mas é também doloroso perceber que a gente não precisa ir muito longe para reconhecer situações que aparecem nesse livro e outras situações em que as crianças carregam responsabilidades que elas nunca deveriam carregar na vida. Enfim, esse livro em que eu senti, assim, em quase toda a leitura, realmente essa falta de esperança. E eu não estou falando do destino de um ou outro personagem, porque a verdade é que você não consegue se afeiçoar a ninguém, nem mesmo ao Etienne. Eu, pelo menos, não me afeiçoei nem mesmo a ele. Eu estou falando do ambiente inteiro. E parece que quando alguém tenta melhorar minimamente de vida, há uma estrutura muito maior puxando essa pessoa de volta. Porque às vezes a pessoa vai tentar mudar de vida, mas ela não consegue sair daquilo ali. Não adianta. Às vezes você consegue se casar ali com outro mineiro, então vai juntar duas rendas em casa, mas não tem jeito. Às vezes o seu marido não é uma boa pessoa, porque ele também foi criado naquele ambiente de violência e dor, entendeu? A verdade é que nesse livro ninguém melhora, nem mesmo minimamente. E aí, quando eles estavam lá morrendo de fome, ainda inventa de fazer uma greve, porque eles queriam melhores condições de trabalho, eles queriam melhores salários, às vezes até aumentar assim 15 cêntimos da sua renda, e o dono da mina, o cara que tinha concessão da mina, não deu. Então eles entram em greve. E essa greve nasceu também de uma necessidade real, porque não era um capricho deles. É uma tentativa de dizer, não, a gente não consegue mais viver assim, a gente não consegue mais comprar um pão, a gente não consegue mais comprar uma carne, eles viviam lá de uma sopa, eles não conseguem mais, não adianta. E o Zola, ele não romantiza a greve, ele mostra a solidariedade entre uma família e outra, o nascimento de uma consciência coletiva, porque tinha gente que queria ir para a greve e outros não queriam ir para a greve, e aí um foi conscientizando o outro. Enfim, mostrou um pouco de uma força que existe quando as pessoas percebem que estão vivendo uma opressão comum. Mas, assim, essa época aí do livro mostra também uma fome absurda, a violência, a briga, porque alguns querem descer na mina para trabalhar e os outros não querem descer, as diferentes ideias que cada um tinha, né? E como é difícil lutar quando você já está no limite da sobrevivência. Isso me assustou bastante, porque o livro parece dizer que a indignação por si só não resolve tudo, e é verdade. As pessoas podem ter razão de estar fazendo greve e querer melhorar, e ainda assim perder muito. Eles podem lutar por justiça e ainda assim ser punidas por isso, como teve mesmo lá a mandar a polícia para bater neles, eles retrucarem com pedradas, tijoladas, e as próprias crianças entrando ali nessa guerra. Não tem muita esperança. E o título do livro, que é Germinal, vem realmente assim da questão da germinação. É algo que está enterrado e que vai brotar. O que a gente vê ali? Brotou o movimento grevista, o movimento de criar das associações, de criar uma caixinha para ajudar as famílias, no caso, quando eles entrassem em greve.
Enfim, eu sei que eles lutam bastante, né? E a ideia que fica, mais ou menos, é que mesmo quando a derrota pareceu completa, e realmente foi, alguma coisa ficou ali plantada, né? Alguma coisa foi plantada. O que foi plantada? Olha, vocês podem entrar em greve. Olha, vocês podem lutar por melhores condições de salário e de vida. Enfim, foi plantada a ideia de greve, de associação, de caixinha, e que o pessoal poderia contribuir para a caixinha nesses momentos de greve, momentos de falta de comida, mesmo se era muito difícil, porque o salário já era bem baixo, né? E por que Germinal me fez pensar no Brasil? Ora, tudo mais ou menos o que eu falei, tirando a questão de que eles tinham que descer lá na mina, se bem que aqui no Brasil a gente tem área de mineração também, né? Claro que a França industrial do século XIX não é o Brasil de hoje. Seria muito simplista e injusto apagar, né, as diferenças históricas, mas guardadas as devidas proporções, muitas vezes o que eu li ali em Germinal, eu pensei como o Brasil, né? Na questão da desigualdade, na forma como algumas pessoas trabalham muito e continuam sem ter acesso a uma vida minimamente segura. Pensei nas famílias cuja sobrevivência depende de empregos precários, longas jornadas, deslocamentos exaustivos e de uma renda que não acompanha o custo de vida. Pensei também no trabalho infantil que existe entre nós, né? Às vezes você sai na rua, às vezes tem um trabalho infantil disfarçado por aí, né? Enfim, pensei nas crianças que precisam amadurecer muito rápido, porque os adultos ao redor também estão tentando sobreviver. Eu me lembro uma vez que eu estava na escola e tinha uma colega que ela tinha acho que uns 10 anos, alguma coisa assim, e ela tinha que fazer a comida dela sozinha e ficar sozinha em casa durante a manhã. Ela estudava durante a tarde, porque a mãe dela tinha que sair para trabalhar, deixava ela sozinha para mexer com fogão, com gás, com tudo, se alimentar, pegar o ônibus sozinha e ir para a escola. Então, você compara a vida dessa criança com uma outra criança que o pai levava na escola, que a mãe acordava para fazer um café da manhã e fazer um almoço respeitável. Então, são crianças que precisam amadurecer mais cedo do que outras, porque os adultos ao redor também estão tentando sobreviver. Enfim, pensei também na nossa dificuldade de olhar para a pobreza, mas talvez hoje seja um pouco mais suave do que naquela época. Mas Germinal, ele é muito claro de mostrar que os personagens, eles não são pobres por preguiça, por irresponsabilidade individual, não quis estudar, etc. Eles vivem numa estrutura em que não há para onde sair, para onde mudar. Não quer dizer que o Brasil é uma cópia do romance, obviamente não é. Mas alguns mecanismos continuam reconhecíveis, que são a desigualdade, algumas vulnerabilidades, a precariedade que acaba atravessando gerações. Enfim, talvez os clássicos e os grandes clássicos sobrevivam justamente por isso. Mas eu acho que vale a pena ler o Germinal, apesar de não ser uma leitura leve. É um livro quando você tá disposto a ser afetado para o que ele vai te apresentar. Eu confesso que eu não esperava que ele fosse tão visceral, intenso e pesado e até perturbador em vários momentos. Eu não esperava nada disso, porque eu li Balzac, gente. Balzac é festa, é rir dos personagens, da desgraça das pessoas. Não, esse Germinal, em nenhum momento você vai sorrir, você vai ficar ali alguns dias lendo esse livro, é tipo impacto atrás de impacto. Mas enfim, é uma experiência de vida também ler um livro desse tipo, porque ele é muito bem construído, muito bem escrito. O Zola tem uma capacidade impressionante de criar imagens e de fazer o próprio ambiente pesar sobre os personagens e transformar uma questão social em uma experiência humana. Você não termina de ler o Germinal apenas sabendo mais sobre a mineração na região da França do século XIX.
você termina entendendo com desconforto como a pobreza deixa marcas no corpo das pessoas, nas relações. Uma pessoa dessa nunca vai ter uma boa relação. Questão da infância e na ausência de sonhos. É difícil, viu? E talvez seja essa a força desse livro. Ele não nos deixa sair intactos. É impossível você sair intacto desse livro. Enfim, eu fui até o Zola porque eu queria continuar lendo os franceses depois do Balzac. Encontrei um livro totalmente diferente do que eu estava esperando. Eu encontrei um livro que me assustou totalmente por ser tão duro, pelas imagens, pela sensação constante de que as pessoas estavam todas desprotegidas. Nenhuma se salvava ali, impressionante. Mas eu encontrei também um livro que me fez sonhar e pensar sobre trabalho, sobre a infância, sobre a desigualdade, sobre o que significa manter alguma esperança no seu coração quando as condições de trabalho e de vida parecem não permitir esperança nenhuma. E você, já leu Germinal? Me conta. O que te marcou? A greve, a mina, as crianças, a vida no conjunto habitacional, o final não vou contar o que é o final, né? Eu não vou deixar esse spoiler para vocês, não. Vou deixar que vocês leiam para ver e para vocês me falarem aqui o que vocês acharam daquele final. Enfim, eu vi que esse livro ele faz parte de uma série de 20 livros do Zola, em que ele vai retratar ali a sociedade em seus diversos setores, mas pelo que eu entendi vai ser do jeitinho dele, do jeitinho naturalista dele. Eu me interessei por ler um livro dele, mas desde que fosse menos sufocante do que esse aí me sufocou. E aí eu pesquisei bastante, entre esses 20 livros eu me interessei pelo Paraíso das Damas. Eu até peguei uma amostra dele aqui no meu Kindle, para eu poder começar a ler. Aqui, ó, Zola, o Paraíso das Damas. Peguei uma amostra, inclusive eu indico isso para todo mundo, porque no Kindle você pode pegar a amostra dos livros, daí você lê ali algumas páginas e se você gostar, você compra, entendeu? Você compra. Muitas vezes eu leio aqui a amostra, vejo que tá bom e compro ele físico. E aí eu vou ler esse, o próximo vai ser o Paraíso das Damas, porque ele tem uma crítica social, mas ele parece ter uma energia mais luminosa e mais esperançosa. Vamos ver. Do que eu pesquisei, é sobre uma jovem chamada Denise, uma jovem pobre que chega em Paris e consegue construir uma vida no mundo novo, a grande loja de departamentos. Há uma crítica de consumismo, a destruição do pequeno comércio, mas parece ser um romance que tem movimento, algum romance e alguma confiança no futuro. Enfim, se você gostou dessa nossa conversa aqui, aproveita, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual clássico francês você está lendo, se você estiver lendo um clássico francês, e que livro você indicaria para eu ler e para eu trazer aqui para o canal para os próximos vídeos. Obrigado por assistir, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.